Fala galerinha, quarto e quinto ano, nós estamos iniciando as nossas aulas desta semana e eu trago uma novidade para vocês. Esta é a última aula que eu estarei gravando para o quarto e o quinto ano. A partir da próxima aula eu seguirei só com os alunos do quinto ano e uma outra professora irá assumir as aulas do quarto ano, certo? Mas esta aula ainda nós estaremos juntos, ok? Muito bem. Queridos, nós tivemos aí a semana passada trabalhando muita coisa a respeito do cordel. Mas o que nós aprendemos, o que nós vimos, o que nós ouvimos, que são poesias maravilhosas, uma literatura com uma riqueza enorme de conteúdos, de linguagens, de informações, mas hoje eu vim trazer para vocês. E quem são essas pessoas que escrevem os cordéis? Quem são essas pessoas que cantam os cordéis? Sim, porque o cordel também é cantado, porque eu posso cantar poesia. E vocês observaram nos vídeos que eu enviei para vocês, vocês perceberam que nós temos cantores da música brasileira que transformaram a poesia cordel em uma música, como no caso do Luiz Gonzaga com essa música A Triste Partida. E hoje eu trago para vocês alguns desses escritores de cordel. Quem são essas pessoas? Onde eles vivem ou onde eles viveram? Como eles viveram? Que pessoas são essas? O tema da nossa aula de hoje é Conhecendo os Cordelistas Brasileiros, os escritores de cordel, ok? Vamos junto conhecer quem são essas pessoas, um pouquinho sobre eles? Nós iniciamos com um moço chamado Apolônio Alves dos Santos. Eu trouxe a imagem em um tipo de desenho que é próprio específico da literatura de cordel, que é a xilogravura. Assim, ó, xilogravura é esse tipo de desenho da foto do Apolônio Alves dos Santos. Sobre esse tipo de arte, vocês irão aprender em educação artística, em artes. Vocês irão aprender em artes, ok? Mas eu trouxe só o nome para que vocês não estranhem o tipo de foto do slide, aí que vocês estão vendo, do cordelista Apolônio Alves dos Santos. Essa foto é uma xilogravura. Vão aí se acostumando com o nome. Xilogravura, ok? E quem foi esse Apolônio Alves dos Santos? Muito bem, observe, queridos, que a maioria dos cordelistas são nordestinos. Há essa riqueza, há essa efervescência de saberes nesse Nordeste lindo que nós vivemos. E o Apolônio nasceu lá na Paraíba, Cabra da Peste, homem macho, assim como são chamados os paraibanos. Natural de uma cidade chamada Guarabira, lá no interior da Paraíba. E quando ele já estava um pouco maior, já rapazinho, ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele estuda e lá ele aprende. Só que antes, no decorrer da vida dele do Rio de Janeiro, ele exerceu profissões que são profissões que os livros não fazem quase muito parte. Ele foi pedreiro, ele ralou bastante na cidade grande do Rio de Janeiro, mas ele sempre teve o gosto pela leitura. E lá no Rio de Janeiro ele estudou e ele aprimorou o dom natural que ele tinha, que era de escrever poesias, que era de cantar a literatura de cordel. E este moço, mesmo começando a vida na cidade grande como pedreiro, ele não ficou só ali. Os estudos deram a ele condições de exercer aquilo que ele mais amava fazer, que era a literatura.
esse paraibano arretado faleceu em 1998, de volta para a cidade dele, para o estado dele, lá na Paraíba, Campina Grande. Só que, observe bem, é este dado que eu quero que você preste atenção. Este moço que nasce no interior da Paraíba e que quando rapazinho muito jovem vai para o Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro inicia a sua vida para ganhar o din-din, os cobres, o pão de cada dia, ele começa como pedreiro. Mas este moço que se esforçou, que estudou, ele escreveu 120 folhetos, 120 livretos de literatura de cordel e se tornou aí um nome. Ele está no registro dos 5 melhores cordelistas do Brasil. Para você ver que quando nós nos esforçamos, quando nós temos um objetivo e que nós nos esforçamos, nós conseguimos superar as nossas dificuldades, ok? De novo, eu trago para vocês na figura de, como que é o nome mesmo aí desse desenho? Xilogravura. Eu trago para vocês na xilogravura o Arievaldo Viana Lima. Arievaldo, olha que nome, Arievaldo Viana Lima. Um outro grande cordelista, está entre os 5 melhores cordelistas do Brasil. Esse moço, poeta popular, o que significa isso? Poeta popular significa, queridos, que ele escrevia uma poesia para o povo. Mas quase sempre nós temos um conceito errado, que quando a literatura é para o povo, quem escreve a literatura é analfabeto ou semi-analfabeto. Mas não é não é mesmo. Esses escritores cordelistas, mesmo falando a linguagem coloquial, a linguagem regionalistas, mas são homens que estudam. E esse moço nasce lá no interior do Ceará, em Quixeramobim. Já ouviu falar no nome dessa cidade com esse nome? Quixeramobim, lá no Ceará. Sabe, queridos, aí prova na história desse poeta que ele participou, ele fez parte da Academia Brasileira de Literatura do Ceará. Participa, faz parte dessa academia quem tem aí uma graduação, quem chegou a um nível maior nos estudos. Pode até começar como poeta que faz literatura com menos estudo, mas eles estudaram e isso é o que é importante, viu? Então, ele participou, ocupou a cadeira número 40 da Academia Brasileira de Literatura do Ceará. E esse moço escreveu 50 folhetos e 2 livros. Ok? Esse é mais um dos 5 nomes maiores, com maior destaque, mais conhecido da literatura brasileira. Aqui eu quero trazer um desafio para você. Esse cordelista tem como nome, o nome conhecido dele, o nome artístico dele. Sabe qual é a diferença de nome artístico para nome de registro? O nome artístico é aquele nome que a pessoa adota e que se torna conhecido. O Cego Aderaldo é este moço que adotou, ou melhor, começaram a chamá-lo. E aí ele adotou o nome, Cego Aderaldo. E é esse o desafio que eu quero lançar para você. Por que ele recebeu este codinome de Cego Aderaldo? Será que ele era cego? Será que ele nasceu cego? Será que ele ficou cego no decorrer da vida? Ou será que colocaram esse apelido nele porque ele usava constantemente um óculos escuro? Esse é o desafio que eu vou deixar para você descobrir. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre o cordelista Cego Aderaldo? Muito bem. O nome verdadeiro, o nome de registro do Cego Aderaldo é Aderaldo Ferreira Araújo e ele nasceu
lá numa cidade chamada Crato. Sabe onde fica Crato? No Ceará. Ou terra boa para germinar cordelista. E não só o Ceará, quase todo o Nordeste. Muito bem, Cego Aderaldo viveu até os 90 anos e durante toda a vida dele de adulto até a idade de 90 anos, ele escreveu, ele cantou, principalmente ele cantou a literatura de cordel. E nessa literatura de cordel ele falava sobre a sua vida. Tem um cordel do Cego Aderaldo que você vai descobrir por que ele recebeu esse nome de Cego Aderaldo. É desse cordel dele. Pesquisa aí esse cordel. Muito bem. Esse moço viveu 90 anos e a maioria desses anos de vida dele, ele dedicou a essa literatura de cordel. Através dela, ele escreve sobre a vida dele, a vida dos outros e a vida de muitos. Ok, queridos? Queridos, observe a figura desse moço. Observe o corte de cabelo dele. Observe o bigodinho dele. Você já tem uma noção de que esse rapaz viveu em um tempo bem antes. E aí eu quero lançar um desafio para vocês. Eu não trouxe nenhuma informação a respeito do Elias de Carvalho. Sabe por quê? Porque eu quero deixar como desafio para você pesquisar sobre a vida de Elias de Carvalho. Que ano que ele nasceu, onde que ele nasceu, o quanto ele estudou, como que era a vida dele. Pesquisa aí para você descobrir a respeito da vida de Elias de Carvalho, ok? É o desafio que a tia estará deixando para vocês. Agora, queridos, vocês podem imaginar, tia, mas esses moços viveram todos lá no passado, no tempo dos meus avós, dos meus bisavós. Nananina não. Se você pensou que a literatura de cordel era uma coisa do passado, enganou-se. A literatura de cordel é hoje. A literatura de cordel irá aí se perpetuar na história. E nós temos, nos dias de hoje, um cordelista muito bom arretado chamado Braulio Bessa. Esse moço está na internet, está nos programas de televisão, esse moço está aí na mídia. Então, queridos, a literatura de cordel não é algo do passado, não faz parte do passado. A literatura de cordel faz parte do presente e com certeza suscitarão novos cordelistas para o futuro, para através dessa literatura maravilhosa, rica em linguagem, nós aprendermos sobre a vida. Quer saber um tiquinho sobre o Braulio Bessa? Eu vou dar só um pouquinho de informação para você sobre ele. Braulio Bessa continua vivinho da Silva, diferente dos demais que já partiram, que já não estão mais entre nós. O Braulio Bessa é um rapaz jovem de 36 anos, mais ou menos aí da idade de seu pai e de sua mãe, e que também nasceu no Ceará. As outras informações você irá descobrir no decorrer da próxima aula para os meninos de 5º ano. E eu trago aqui para vocês um vídeo com o Braulio Bessa aí declamando um poema maravilhoso para vocês. Curtam, escutem, entendam a mensagem que a poesia de cordel irá transmitir e observem o quanto é gostoso você ouvir a respeito da vida nessa literatura maravilhosa chamada literatura de cordel. A minha poesia fala dos heróis da vida real. Eu disse assim: eu acredito em heróis de carne, osso e suor. Heróis que acertam e que erram. Heróis de uma vida só. Heróis de alma e de corpo que um dia vão virar pó. Os verdadeiros heróis vivem histórias
reais. Não são estrelas famosas, não estampam os jornais, são como eu e você, seres humanos mortais. É aquele professor que ensina um aluno a ler, é alguém que mata a fome de quem não pode comer. Herói é quem faz o bem sem nenhum superpoder. É aquele que trabalha todo dia honestamente. O agricultor no campo, debaixo de um sol quente. É o médico no consultório, salvando seu paciente. É um bom policial, arriscando a própria vida, para que a sociedade esteja bem protegida. É um voluntário na guerra, distante da sua terra, cuidando de uma ferida. É quem dá um bom conselho a quem está desesperado. É quem indica um emprego para alguém desempregado. É quem simplesmente abraça quem tem que ser abraçado. Herói é o diferente que luta por igualdade. É quem cobra dos políticos respeito, honestidade. É quem enfrenta a mentira com o poder da verdade. Não espere por medalhas, homenagens de ninguém. A consciência tranquila de que você fez o bem é muito mais valiosa que os aplausos de alguém. Para ser um super-herói, não é preciso voar, tampouco ser imortal. Essa vida vai passar. E é cada gesto seu que vai lhe imortalizar. Afinal, meu povo, o herói sou eu, é você, é essa gente do bem, que peleja todo dia para se salvar também. Que entende que a união talvez seja a solução. E que isso nos conforte, que o nosso povo unido, consciente e destemido é um herói muito mais forte. Que lindo. Muito lindo, Braulio. Então me diz aí, quem foi o herói que te inspirou a fazer tudo isso? Quem foi o seu herói? Quem é o seu herói? A gente olha muito para dentro de casa, né? Meu avô foi meu herói, minha mãe é minha heroína, meus tios, minhas tias. Mas eu acho que nós todos somos heróis. Se eu sair na rua, eu vou cruzar por tantos heróis. Você é heroína, eu sou herói, nós somos heróis. Quem é do bem é herói, então o povo me inspira. Eu acho que... Então, gostaram aí? Gostaram de conhecer os escritores da literatura de cordel? Aprenderam o nome desse desenho aí, chamado xilogravura? Vocês irão aprender muito mais sobre eles nas aulas de artes. Ok, galera? Tudo de bom para vocês. E eu quero aqui me despedir dos meninos do 4º ano. Que Deus abençoe vocês. Receba a nova professora com alegria. Continue estudando, continue fazendo o que ela propõe para fazer, tá certo? E para os meninos e meninas do 5º ano, nós seguiremos juntos até finalizarmos o 3º trimestre do ano letivo de 2020. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.